Olá, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, não sei que hora você verá esse vídeo, não é? Hoje eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, não é? Coisas assim de quem tem seus 55 anos de idade, que é o meu caso, né? Muitos sabem que eu sou Gideônio Rosa, sou palestrante motivacional e também palestras, treinamentos. E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Muita gente conta histórias de outras pessoas. E eu gosto muito de contar as histórias que ocorreram, que aconteceram comigo, né? Eu acho que fica mais original. Não que as outras histórias não devam ser contadas, não é isso, não é? Mas eu gosto de falar um pouquinho de mim, daquilo que aconteceu comigo, das coisas que eu já vivenciei até esse momento dos meus 55 anos de idade. Bom, meus amigos, eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, aqui para o estado de Goiás, né? E de onde eu venho, a cidade onde eu morava, é uma região, aliás, é uma região onde as cidades, os municípios são muito próximos uns dos outros, né? Muito próximos. Tem município que tem 3 quilômetros só, uma cidade da outra tem 3 quilômetros, 5 quilômetros, 15 quilômetros. Bom, o fato é o seguinte, na minha cidade, por volta dos meus 17, 18 anos de idade, como sempre a gente nessa idade todo jovem nessa idade, né? É uma idade complicada, né? Os jovens são mais orgulhosos, imediatistas, querem tudo para ontem, não pode esperar nada, né? Mas não é bem isso que eu quero falar com você. O que eu quero falar para você é o seguinte: nessa minha cidade tinha um rapaz lá que fazia parte daquele meu espaço, né? Ele tinha alguns amigos que eram meus amigos. E eu não sei porquê, eu comecei a nutrir uma certa indiferença e até mesmo uma coisa mais negativa com relação a esse rapaz. E aquilo foi crescendo, foi crescendo. Eu não sei porquê, talvez por inveja, rapazinho, adolescente, 17, 18 anos, né? E eu não tinha, naquele momento, naquela hora, o que aquele rapaz apresentava ter, parecia ter. Então eu via nele uma pessoa superior a mim, em vários sentidos, né? Sentido físico, que eu era bem magrinho, né? Um palito. E ele, um rapaz bem apessoado, bonito, bonito, o cara era bonito, por que não dizer, né? E eu era aquela pessoa mais na minha, né? Contido. E por causa dessa nossa diferença, eu acho até que é mais, porque ele era um cara muito bem relacionado, ele era um rapaz relacionado, principalmente com as moças. Pois é. E o Gideônio Rosa era muito tímido nessa idade dos seus 17, 18 anos. Muito tímido mesmo. E esse rapaz, um cara porte médio, branquinho, cabelinho arrumadinho, não um carequinha assim como eu estou hoje, né? E eu sei que eu fui nutrindo alguma coisa negativa com relação a esse moço. Bom, o fato também, na sequência dessa nossa história aqui, que eu tive que ir numa outra cidade vizinha, por isso que eu falei das distâncias das cidades uma das outras nessa região, eu tive que ir numa outra cidade vizinha para poder fazer um tratamento de saúde, eu acho que era isso, uma consulta médica, não lembro bem mais.
o fato que eu tinha dinheiro para ir e não tinha dinheiro para voltar, né? E eu fui lá para fazer esse procedimento. Terminando o procedimento, como eu estava sem dinheiro e a cidade pertinho uma da outra, pensei, eu vou para a estrada pedir carona e volto para casa de carona. E assim eu fiz. Fui para a estrada e consegui uma carona até uma outra cidade que estava no meio do caminho. Uma outra cidade no meio do caminho, ou seja, ficava mais perto ainda da minha cidade, né? Então eu consegui uma carona até o trevo desta cidade. Chegando lá nesse trevo, né? Desci e fiquei ali esperando uma próxima carona até eu poder chegar de volta para minha cidade. E com isso o tempo foi passando, e nada de carona, nada. De repente eu vejo, encostou um carro e adivinha quem saiu desse carro? Naquele mesmo trevo onde eu estava. O dito rapaz que eu tinha nutrido uma indiferença, uma coisa negativa com relação a ele, lá na minha cidade. E quando eu vi aquele rapaz chegando, a primeira coisa que eu fiz, me afastar dele. Deixei ele num canto, distante de mim, e eu fiquei por ali, chateado, pensando, o que esse cara veio fazer aqui? O que esse cara quer aqui? Vai me atrapalhar, pegar minha carona? E foi isso que eu pensei. E aí eu fiquei no meu lugar, e ele ficou no dele, distante, um do outro. De repente ele se aproximou de mim e puxou assunto. Nossa, eu fiquei, sabe quando você fica sem jeito, sem saída? Foi o que aconteceu comigo. Ele veio, aproximou e puxou um assunto. E eu, para não ser mal educado, ele não sabia desse meu sentimento negativo com relação a ele. Então, ele puxou o assunto e eu, para não parecer mal educado, eu correspondi. Conversei com ele. E aí, conversa vai, conversa vem. E aí, nessa história toda de bate-papo, eu comecei a perceber que o cara não era aquela pessoa ruim ou aquela pessoa metida lá atrás, sabe? E aí a gente começou a conversar. E de repente chegou alguém de moto. E essa pessoa que chegou de moto era amiga desse cara, dessa outra pessoa, desse indivíduo que eu nutria coisas negativas a respeito dele. E aí o amigo chegou de moto, né? E trocaram duas palavrinhas, de repente ele montou na moto, o cara falou, não, vamos embora, vou te levar. E esse rapaz, que eu nutria uma coisa negativa com ele, montou na moto. Quando o outro acionou a moto para sair, ele deu um tapinha nas costas. Espera um pouquinho. Ele desceu da moto, enfiou a mão no bolso e tirou uma nota que eu não me lembro o valor, entregou para mim e disse, se você não conseguir uma carona para voltar para nossa cidade, tá aqui o dinheiro para você ir de ônibus. Tá vendo só? Essa é uma história que aconteceu realmente comigo. É uma história para que nos reflitamos a respeito do pré-julgamento. Não que sejamos perfeitos. De repente a gente, por aí, pela cidade, por onde a gente anda, pelo mundo, de repente a gente está julgando alguém. Isso acontece. Mas o que nós temos que ter cuidado com esse pré-julgamento? Eu pré-julguei uma pessoa e essa pessoa lá na frente, quando eu menos esperava, me estendeu a mão, me ajudou, sem pedir nada em troca. Tá vendo só? Essa é a história que eu queria passar para vocês.
tá? Um abraço, tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde também, por que não? E por que não dizer ainda, bom fim de semana, que você tenha muito sucesso na vida, mas cuidado com as pequenas coisas que podem minar a nossa boa convivência. Tá certo? Um abraço. Tchau. Até a próxima.